Vamos resolver agora a questão 48 do vestibular da UniOeste de 2023. Então vamos lá. Um reservatório de água de determinada propriedade rural tem o formato da figura a seguir e está totalmente cheio. Então ele está totalmente cheio. A parte inferior da figura é um cilindro circular reto de altura 10 metros e de diâmetro 20 metros. A parte superior do reservatório é um cone de altura de 3 metros. A água desse reservatório é transferida para 10 pequenas caixas d'água, com capacidade de 1.000 litros cada uma, e é usada para irrigação na propriedade. 5 dessas caixas d'água são abastecidas totalmente 2 vezes ao dia, e as outras 5 são totalmente abastecidas somente uma vez ao dia. Se D é o número de dias completos no quais é possível irrigar a propriedade com água do reservatório, então é correto afirmar que. Então o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber quem que é o D. Sabendo que D é a quantidade de dias que esse reservatório aqui vai ser suficiente para abastecer essas caixas d'água. Então o que a gente vai precisar saber primeiramente? Para eu saber quantos dias eu vou conseguir abastecer, eu vou ter que basicamente calcular quanto que ele consome de água por dia. Sabendo quanto que ele consome de água por dia e sabendo a quantidade total de água, que é o nosso volume aqui do reservatório, dividindo um pelo outro, eu consigo identificar quantos dias vão ser. Então é isso, mamão com açúcar. Como a gente resolve? Se liga na dica. Primeira coisa, eu vou saber quanto que ele consome diariamente. O valor que ele vai consumir diariamente é simples. A gente tem 5 caixas d'água que são abastecidas 2 vezes por dia. Então, 2 vezes 5. Eu sei que cada caixa d'água tem 1.000 litros. Eu sei que 1.000 litros, 1.000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. Como o nosso volume aqui eu vou calcular em metros cúbicos, não precisa multiplicar por 1, tá? Se você quisesse multiplicar aqui por 1, beleza, por causa que é 1 metro cúbico por caixa d'água, mas não tem necessidade. Então, o que eu faço aqui? 2 vezes 5, que são as caixas d'água que são abastecidas 2 vezes por dia. E a gente tem mais 5, que são abastecidas uma. Então, mais 5. 2 vezes 5, 10. Mais 5, 15. Então, a gente precisa de 15 metros cúbicos por dia, certo? Feito isso, o que a gente faz agora? Se liga na dica. Agora a gente vai ter que calcular o volume aqui do nosso reservatório. Eu sei que o volume do reservatório vai ser o volume do cilindro, certo? Mais o volume do cone. O volume do cilindro é simples. É π, que multiplica o raio da base ao quadrado. Eu sei que o raio é metade do diâmetro. E ele fala que o diâmetro é 20 metros. Então o raio é 10. Então π vezes 10 ao quadrado, que multiplica pelo quê? Multiplicar pela altura, que é de 10 metros também. Então, vezes 10. Mais o volume do cone. O volume do cone, eu sei que é o quê? Aqui também vai ter o mesmo raio, tá? Porque eles são um em cima do outro. Então, aqui o volume do cone é o mesmo. No caso, o raio do cone, que vale 10. E vai multiplicar pela altura, certo? O volume do cone é π, que multiplica 10 ao quadrado, certo? Isso aqui multiplica pela altura, a altura do cone é 3, e no volume do cone a gente não pode esquecer que é o volume de um cilindro dividido por 3, tá? Então a parte de cima é o volume de cilindro que divide por 3. Feito isso, o que acontece? Esse 3 cancela com esse 3, a gente vai ter então o seguinte: como ele não nos dá nenhum valor de π, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o π como sendo 3, tá? Vou considerar o π como sendo 3 aproximadamente, para a gente identificar se a gente consegue colocar uma resposta ou não, tá? Se a gente vê que fica perto de dois valores, a gente vai utilizar 3,1. Se não, a gente pode considerar o π como sendo 3, tá? Então vamos lá. O que eu vou ter então? 10 vezes 10 é 100, vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 3, 3.000, mais 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 3 é 300. Então, a gente vai ter 300. Então, eu vou ter 3.300, certo? Esse aqui é o volume total do nosso reservatório. O que eu quero fazer agora? Para calcular a quantidade de dias, eu tenho que dividir a quantidade total de metros cúbicos, que é 3.300, pela quantidade que ele consome diariamente. Então, vai ser 13.300, que divide por 15, certo? E que isso vai ser? Isso vai ser 2 vezes menos 30, desce o 3, fica 3.300, certo? 300, isso vai ser 20. 20 vezes 15, menos 300.
certo? Então isso aqui dá 220. Note que não tem nenhuma resposta com 220. Só que o que acontece? A gente utilizou π como aproximadamente 3. Se a gente utilizasse como 13,1, esse valor aqui ia ser maior e, consequentemente, a divisão também. Logo, como a gente teria um pouquinho a mais, obviamente, é o D, 230. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Aqui você poderia utilizar o 3,1, provavelmente chegaria mais próximo. Mas como a gente tem alternativas que são muito discrepantes, no caso muito diferentes, né, 230, 73, 1100, você pode utilizar o 3 para aproximar. Se você vê que fica muito próximo, daí você faria uma conta a mais, tá? Então seria basicamente isso a alternativa D. Então é isso, pessoal. Se você ficou com uma dúvida, não esqueça que você pode aproveitar tudo que está na descrição que a gente pode ajudar você. E, obviamente, um pedido aqui para você. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.